Dando sequência à nossa sessão de audiência pública, passo a palavra ao senhor Daniel Cara por 20 minutos para proferir sua exposição. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer à Câmara dos Deputados e a essa comissão especial pelo convite feito à campanha nacional pelo direito à educação. Queria fazer esse agradecimento na pessoa do deputado Marcos Rogério, que teve uma atuação importante na lei do Plano Nacional de Educação, quando a gente teve uma discussão muito árdua sobre o custo aluno-qualidade inicial, e o deputado Marcos Rogério teve uma liderança importante ali naquele momento na bancada do PDT para a defesa da matéria. Queria também cumprimentar o deputado Flavinho, o relator da matéria, e os demais parlamentares na figura do educador, o deputado Bacelar, que tem feito um fundamental trabalho aqui também de debate sobre as questões da educação nacional, com um mandato bastante coerente sobre as preocupações da educação. Eu vou aproveitar a introdução feita pelo deputado Marcos Rogério, porque ele trouxe o elemento que eu considero o mais importante no debate sobre qualquer tema que tangencia ou atua diretamente, como é o caso desse projeto de lei, na realidade das escolas, porque o fundamental que nós temos que nos dedicar aqui, e em que pese o fato de ser uma comissão especial, a questão fundamental, uma questão educacional, é sobre o conceito do que é uma boa educação. Eu acho que esse é um elemento que falta no debate público brasileiro hoje. Infelizmente, essa casa teve recentemente a aprovação de matérias que foram e são contraproducentes ao desenvolvimento da educação nacional, como a Emenda Constitucional 95 e também a reforma do ensino médio. E eu acredito que, nesse momento, o deputado Marcos Rogério, a sociedade brasileira ela precisa colocar um pouco, utilizando um termo do futebol, a bola no chão, e começar a pensar, de fato, como se estruturar e como gerar políticas educacionais que sejam producentes à qualidade da educação e ao patamar de desenvolvimento que o Brasil deve alcançar por ser uma nação tão rica e, ao mesmo tempo, uma nação tão desigual. Dito isso, a minha exposição aqui, que trata do Escola Sem Partido, ela vai tomar como base a minha arguição questionadora do Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, quando eu fui até a cidade do Panamá e fui recebido pelos comissionados como um arguidor do Estado brasileiro sobre a situação da educação em direitos humanos no Brasil. O Estado brasileiro apresentava ali os resultados tanto do governo Lula e Dilma, como também os resultados de alguns programas que começavam a ser formulados, que começam a ser formulados pela Secretaria de Direitos Humanos do governo federal atual. E nós levamos como um questionamento a situação do projeto de lei que trata do programa Escola Sem Partido. O caso fundamental que eu levei como ponto de arguição e que impressionou os comissionados, porque muito sobre o Escola Sem Partido eu acredito que já está num ponto argumentativo que a gente não chega mais em lugar algum no debate público. Os defensores da proposta apresentam o pressuposto de neutralidade, os opositores apresentam o argumento de que nenhum estudante é uma folha em branco, e para quem é educador sabe que nenhum estudante é uma folha em branco, porque a sociedade, de fato, é muito mais complexa do que só o sistema de ensino. O sistema de ensino é um dos elementos formativos do ser humano, mas não é o único elemento formativo do ser humano. Eu até gostaria, sinceramente, como educador, que a escola tivesse um papel preponderante, mais preponderante do que, de fato, ela exerce hoje. Isso se faz, essa limitação se dá exatamente pela baixa qualidade da educação nacional, especialmente da escola pública, que deveria ser, deputado Marcos Rogério, a principal instituição da nossa República, e está muito distante de ser. E eu acredito que esse é um ponto de consenso. Então, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao apresentar o conjunto de argumentos que se colocam no debate público brasileiro, eu participei como autor de um livro organizado pela Ação Educativa, que eu recomendo que todos tenham acesso, que trata da maneira como se constrói o discurso do movimento Escola Sem Partido. Eu trouxe um caso de um professor, que é o professor Hélio de Seixas, de uma escola pública de Ferraz de Vasconcelos, diretor de uma escola municipal de educação infantil em São Paulo, em que ele foi arguido por um pai com uma ação extrajudicial, que, como todos sabem, por ser extrajudicial, ela não tem
poder jurídico, mas é uma ação que constrange o trabalho desse professor, porque em uma aula que ele tratou sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema fundamental da história, né? Especialmente da história recente da humanidade, ele teria apresentado, segundo o pai do aluno, teria deixado de apresentar, melhor dizendo, os benefícios do nazismo. E ele deixou de apresentar os benefícios do nazismo exatamente porque ele não conseguiu mostrar, segundo esse pai, que o sistema nazista ele tinha resolvido a economia alemã. Para quem conhece um pouco da história e da época da Segunda Guerra Mundial, sabe que essa não é, de fato, uma versão coerente dos fatos, né? O sistema nazista ele não resolveu a economia alemã, ele constituiu uma máquina de guerra poderosíssima, e toda máquina de guerra ela gera movimentação econômica, em que pese o fato de que ela gera enormes dívidas também. Mas naquele momento em que você está numa situação de guerra, a economia de guerra, ela aparentemente é uma economia dinâmica. Agora, o ponto que ficou mais grave é que o professor arguiu, o pai questionou o pai, dizendo que ele não podia dizer o benefício de um sistema de poder, um sistema político, que partia do pressuposto da exclusão de milhões de judeus, de milhões de ciganos, de uma série de cidadãos que foram vítima do sistema nazista, sem contar o próprio processo de guerra, né, os crimes de guerra que envolvem o nazismo. Eu não tenho dúvida que os militantes de Escola Sem Partido não concordam com o nazismo, pelo menos a esmagadora maioria deles. O que eu quero trazer como ponto fundamental é que esse tipo de discussão que está sendo levada à sociedade brasileira como um pressuposto de neutralidade, muitas vezes acusando o Paulo Freire de dizer coisas que ele não disse, porque muitas vezes as pessoas não leram Paulo Freire e criticam Paulo Freire. Esse é um hábito brasileiro comum, as pessoas não conhecem o autor e criticam o autor sem sequer ter lido uma página do autor. Paulo Freire, tanto na Pedagogia do Oprimido como na Pedagogia da Autonomia, ele vai dizer que o professor não tem o direito de fazer proselitismo na escola. E eu acho que esse é um ponto de consenso. O proselitismo ele é negativo em qualquer situação de processo de ensino-aprendizagem. Porém, o professor não é neutro, porque ninguém é neutro na sociedade. E, de fato, em relação a casos extremos, como o caso do nazismo, não dá para ter neutralidade. Um outro caso que aconteceu, esse caso foi famoso nos Estados Unidos, no governo do Bush, na época que ele foi governador do Texas, e ele foi um incentivador da educação baseada no criacionismo. Naquele momento ali nos Estados Unidos se acreditava que era possível dentro das escolas fazer uma educação religiosa condizente com a maioria da sociedade americana, que é uma sociedade protestante, talvez não a maioria, mas a maioria política, né? Até que a maioria política que elege o Donald Trump agora, que é condizente com uma visão protestante pautada no criacionismo. E se gerou um enorme debate nos Estados Unidos sobre se o ensino do criacionismo, de fato, era um caminho pedagógico possível. Muitas vezes a gente critica a sociedade americana sem conhecê-la. A sociedade americana ela é mais plural e mais densa do que aquilo que os Estados Unidos expressa para fora. O americano médio, que a gente tem como visão, até pautado pelo Homer Simpson, do Simpsons, ele não é ele é uma realidade, mas não é uma realidade totalizante do debate americano. O fato é que, dentro dos Estados Unidos, isso foi superado por uma questão bastante básica. Os avanços da ciência não podem ser negados, ainda que isso signifique um tensionamento com a religião dos pais. Então, quando a gente trata dessas questões, e quando a gente apresenta esses argumentos, e quando a gente observa a Escola Sem Partido, eu quero dizer uma coisa para vocês: não precisa aprovar o projeto de lei para o debate já estar na sociedade. Em uma série de escolas, você já tem professores sendo questionados dessa maneira, e o caso do Hélio de Seixas eu nem trouxe aqui, a forma como o pai questiona a aula que foi dada pelo professor Hélio. Mas a realidade é que o ambiente escolar hoje já é um ambiente tenso. Ele já não é um ambiente pacífico. Eu compreendo que a sociedade brasileira, ela cada vez mais tem setores da sociedade que expressam posições relacionadas à família, posições relacionadas à moral, que elas são posições legítimas do cidadão. O cidadão ele tem o direito de se expressar da maneira como ele acredita que deve se expressar.
Porém, isso não deve ferir o espaço da escola. A escola ela tem que ser preservada como um espaço concreto de laicidade, de apresentação das visões de mundo, partindo de pressupostos muito honestos relacionados à liberdade de cátedra e à impossibilidade de um professor ser, de fato, um professor neutro. Por exemplo, um professor de biologia, ele não pode ter neutralidade em relação a um conceito fundamental, ainda que seja só uma teoria. Muitas vezes as pessoas elas abrem mão dos conceitos científicos mais básicos, né? A teoria da evolução é basicamente uma teoria com forte carga empírica, como eram também as leis do Newton, e que agora tem comprovação da ciência prática e da física prática de que as leis do Newton, de fato, estavam equivocadas e que o Einstein tinha razão, estavam equivocadas em relação a alguns aspectos. Então, a ciência ela é algo dinâmico, ela pode se constituir, porém, é direito do cidadão ter acesso ao conhecimento científico amplo e restrito, e isso tem que ser preservado independentemente da moral dos pais e dos preceitos morais dos pais. Bem como, e eu acho que esse é o aspecto mais importante hoje no debate público brasileiro, eu tive recentemente na Cúria de São Paulo, conversando com o bispo, e ele me trouxe a questão da preocupação dele em relação ao respeito às famílias. Eu sou radicalmente defensor do respeito às famílias. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nesse plenário é defensor do respeito às famílias. Respeitar a família significa respeitar as famílias que têm uma composição distinta da composição nuclear que foi estabelecida pela nossa sociedade como padrão. Ou é possível negar que existem composições familiares extremamente legítimas compostas por dois homens que têm um filho. Isso é inaceitável, pensar que você não vai respeitar uma família dentro de uma sala de aula, ou você vai acreditar que debater a situação de gênero, que muitas vezes é sim um âmbito de afirmação da liberdade daquele aluno, ser discutida na sala de aula o fato de que ele, como homossexual, por exemplo, é um cidadão pleno em direitos. Isso não é fazer proselitismo, de forma alguma, da homossexualidade ou da bissexualidade, como foi o debate extremamente contraproducente do kit anti-homofobia aqui no primeiro mandato da presidenta Dilma. Foi um debate completamente fora de qualquer espaço de discussão. Eu quero trazer um dado aqui para vocês. Se vocês forem pegar o último relatório do Unicef, que chama U-Report, que é um relatório mundial, mas que o Brasil faz uma pesquisa mais aprofundada de consulta, a medida provisória do ensino médio, agora a lei que reforma a LDB, é tão equivocada que o principal fator de abandono das escolas hoje é a discriminação dos alunos. Os alunos não se sentem confortáveis na escola pública que hoje existe. E por que não se sentem confortáveis? Porque é uma escola que discrimina. E é inegável que ela discrimina a mulher, é inegável que ela discrimina as classes sociais, é inegável que ela discrimina os homossexuais, especialmente os homossexuais, é inegável que a escola discrimina os não brancos, especialmente os negros. Então, quando você analisa a sociedade brasileira e observa os riscos que se apresentam com um projeto de lei que, honestamente, ele é alheio às questões pedagógicas e é um projeto de lei muito mais pautado na afirmação de uma visão moral sobre a sociedade, a gente se preocupa sobre qual qualidade da educação que emerge a partir desse programa. Honestamente, a minha pergunta, sempre quando eu vou para debates de Escola Sem Partido, tive a oportunidade de debater na Isto É, na Jovem Pan, indicamos professores para debaterem em outros espaços, porque eu não tinha agenda, a gente estava na luta contra a Emenda Constitucional 95, infelizmente a gente não pode dar conta de todas as pautas, e na minha opinião a Emenda Constitucional 95 foi, de fato, o maior retrocesso à Constituição Federal de 88, que nós vivemos de maneira tão grave a partir do momento que, pela primeira vez, o Brasil tinha determinado uma Constituição cidadã. Mas, a pergunta que eu sempre faço é qual é o conceito de educação que está em torno do projeto Escola Sem Partido. E com isso que eu quero finalizar a minha exposição. Educação, se a gente for pegar hoje todos os principais pedagogos, e se fosse tentar fazer uma teoria geral sobre o que é educação, muitas vezes as pessoas dizem o que é educação a partir da missão dela, não a partir do próprio conceito dela, daquilo que ela significa. Então, a missão da educação, segundo a Constituição Federal, que é a melhor Constituição, tive a oportunidade de estudar, pelo menos em relação aos países americanos e os países de desenvolvimento médio, a nossa Constituição é que tem o melhor capítulo da educação,
E eu acredito que a gente tem que preservar mais a LDB antes de reformá-la, ainda que ela necessite de reforma. E esse projeto, e também a reforma do ensino médio, na minha opinião, reformaram o projeto do ensino médio, esse projeto pretende reformar, né? Mas de forma danosa a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Mas o fato é que, se você for extrair o que é o conceito básico de educação, educação nada mais é do que apropriação de cultura. E com isso você pega desde os autores clássicos gregos, passando pelos autores clássicos europeus, os franceses, que é praticamente uma escola própria, os ingleses, os americanos e os russos, que trabalharam antes da Revolução Russa, para que ninguém diga que eu estou fazendo proselitismo aqui do processo soviético, e depois Vygotsky, principalmente, é o que mais avança aí já no processo revolucionário, mas é um trabalho extremamente científico, então não tem nada de... não está posto aqui uma preocupação relacionada a um posicionamento ideológico, mas o fato é que o conceito de educação é apropriação de cultura, considerando que se apropriar da cultura é tudo aquilo... Deputado, o senhor falou que as pessoas iam respeitar. Acabou de apresentar ali um cara de pau. Eu imagino que, como meu nome é Daniel Cara, deve ser em relação a mim. Então, eu pediria que o plenário respeitasse, porque eu respeito todo mundo. Então, que todo mundo se respeite aqui, porque senão a gente não tem um debate de qualidade. Então, eu peço para que isso não aconteça mais, deputado. A palavra está assegurada ao expositor, e eu pediria ao plenário que contribuísse no sentido da gente avançar nas discussões do tema, que respeitasse o convidado. Muito bem, muito obrigado, deputado. Então, o conceito de apropriação de cultura, ele é um conceito